Primeiramente, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estarmos aqui nesse primeiro grupo de estudos da Comissão de Processo Civil, em conjunto com o projeto Processo Civil na Prática, que foi lançado há tão pouco tempo e que já tem aí tantos seguidores e tanto sucesso nas redes sociais. É um projeto que a gente ficou tanto tempo trabalhando em cima dele e ver que realmente ele está surgindo efeito, nos deixa extremamente felizes. Então, em nome da Comissão de Processo Civil, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente, ao Dr. Luiz, presidente da subseção da OAB de São Bernardo do Campo, pela oportunidade que nos deu, e também ao nosso convidado dessa tarde, Dr. Elton Fernandes, um grande amigo da época ainda de academia. Dr. Elton estava há um ano de diferença, mas um grande amigo, criamos uma grande amizade após a faculdade, e temos essa amizade até hoje. Então, deixo desde já os meus agradecimentos ao Dr. Elton por ter aceito esse convite, e passo a palavra ao Dr. Luiz, presidente da subseção. Boa tarde a todos. Queria primeiro, em nome da nossa diretoria, agradecer ao Dr. Elton por estar aí disponibilizando tempo para a advocacia, para esse bate-papo, essa troca de conhecimentos e informações. Parabenizar a doutora Juliana, toda a equipe, e a doutora Tabata na coordenação desse projeto de processo civil na prática, e agradecer a todos que estão acompanhando. Como a doutora Juliana disse, demorou, mas saiu. Ficamos aí um tempo preparando, adaptando e tudo, mas semana passada iniciou o projeto, e acompanhem, vejam nas nossas redes sociais, procurem acompanhar e seguir o projeto, que muitas novidades, muitas facilidades terão, seja com estudos, seja a prática efetiva, como nós comentamos no lançamento, né? Aquilo que as faculdades não nos ensinam, não nos preparam, ou que o tempo vai mudando, e a nós que já estamos aí há um bom tempo advogando, somos pegos de surpresa. Então, o conceito desse projeto não é apenas para o jovem advogado, mas é para toda a advocacia, para nos facilitar na parte operacional, inclusive com sugestões e dúvidas, deem ideias, o que nós podemos fazer, melhorar e aperfeiçoar e trazer para a discussão, porque nem sempre a teoria é a prática. Obrigado, doutora Juliana, obrigado, doutora Tabata, mas não é a mim que vieram ouvir, é o doutor Elton. Eu só queria fazer questão de agradecer a participação de todos e que tenhamos um excelente evento. Obrigada, doutor Luiz, pela sua presença, principalmente, e obrigada aí mais uma vez por nos apoiar e nos dar sempre a oportunidade de poder fazer a diferença. Acho que isso é o principal. E aí hoje a gente também queria, antes do doutor Elton, fazer o lançamento do grupo do WhatsApp do Projeto Civil na Prática. Nós estamos hoje lançando nesse evento o grupo de WhatsApp. Vai ser colocado aqui no chat o link para quem quiser fazer parte deste grupo. Neste grupo, nós teremos discussões sobre o processo civil, discussões sobre o projeto Processo Civil na Prática, e vai ser também uma oportunidade de troca de conhecimento entre os colegas. Então, vai ser colocado aqui no chat para vocês o link desse grupo no WhatsApp. Sintam-se à vontade para participar, sintam-se à vontade para discutir o processo civil. É uma forma que a gente encontrou de poder conseguir, mesmo à distância, compartilhar conhecimento, que eu acho que é o ponto principal. E, além disso, a gente continua tendo as postagens realizadas no Instagram da subseção. Amanhã nós temos postagem nova, feita lá. Então, continuem acompanhando também o Instagram da subseção. Passo a palavra agora para a doutora Tabata, para a leitura do currículo do nosso convidado. Bom, boa tarde, doutora Juliana, boa tarde, doutor Luiz, boa tarde, doutor Elton. Vamos proceder, então, à leitura agora do currículo do nosso palestrante. Bom, doutor Elton Fernandes é inscrito na OAB São Paulo, possui 15 anos de experiência como especialista em planos de saúde, milhares de ações judiciais por todo o país, leciona regularmente no curso de pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito EPD em São Paulo,
é professor no curso de pós-graduação do Instituto Luiz Mário Moutinho, ILMM, em Recife, e atualmente estuda Neurociências e Comportamento na PUC. O advogado cursou pós-graduação em Direito Constitucional na Escola Superior de Direito Constitucional, especialização em Processo Civil na PUC São Paulo, especialização em Direito da Medicina no Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, além de Processo Clínico e Segredo Médico, Consentimento Informado, Responsabilidade Civil Médica e na área de responsabilidade civil, penal e disciplinar da indústria farmacêutica e dos farmacêuticos, também da Universidade de Coimbra, em Portugal, especializando-se em processos na área do direito de saúde. Bom, passo a palavra agora ao Dr. Elton Fernandes para a nossa palestra. Por favor, Dr. Elton. Bom, é um prazer imenso para mim estar aqui com todos vocês. A presidente, Dr. Luiz Ribeiro, muito obrigado. Doutora Tabata, doutora Juliana Magatti, incrível. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui. Eu ainda hoje perguntava para a doutora Juliana, o nosso público, né? Eu sempre fico muito ansioso antes das palestras, assim, mesmo dando aula na pós-graduação já há algum tempo, eu sempre fico muito ansioso para falar com os colegas, porque é o público mais qualificado que um advogado pode desejar, né? É o de compartilhar um pouco do conhecimento, é o de absorver algumas das perguntas que me fazem sempre refletir. E eu sempre digo o seguinte, aqui, quando eu venho absolutamente de peito aberto, de coração aberto, e vamos ter espaço para, inclusive, responder as perguntas, porque, embora a gente comece aqui tratando do direito material, do direito processual, algumas questões de direito material depois eu sei que vão acabar aparecendo, algumas perguntas daquilo que eu vou acabar dizendo aqui vão acabar aparecendo, porque alguns desses temas são, de fato, bastante polêmicos e eu acho que cabe a gente aqui enfrentar o tema sem nenhum receio. Bom, eu sei que você depois colocou, eu vou compartilhar a minha tela, eu não vou ficar falando com a tela compartilhada, tá? Eu vou só mostrar aqui algumas coisinhas aqui, e aí a gente já vou voltar para mim, porque eu acho que fica mais prático. Isso aqui são meus e-mails, eu sempre deixo e-mail para contato, o site, o Instagram do escritório, fiquei sempre muito à vontade para poder, enfim, para a gente poder conversar. Deixa eu só, acho que eu estou com um leve delay aqui no meu. Eu vou fazer assim, da forma mais arcaica mesmo. Eu sempre coloco aqui, gosto de começar com um poeminha do Leminski, né? Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Porque isso, para mim, reflete um pouco do fato de que todo mundo, nós estamos chegando a 60 pessoas, 8 dos 6, 5h45, estamos aqui agora conversando sobre isso, cada um está dedicando parte do seu tempo, e eu quero fazer com que isso seja útil à vida de vocês. E quero começar aqui tratando basicamente de um seguinte, né? A judicialização dos planos de saúde vai quebrar os planos de saúde? Eu gosto de trazer esse dado, eu não coloquei aqui o índice de 2020, porque o índice de 2020 do Ibovespa, ele distorce um pouco dessa realidade, né? E como vocês podem ver aqui, das ações mais valorizadas aqui, a segunda e a quarta ação mais valorizada do ano de 2019 foram as ações relacionadas à saúde suplementar, as ações da Qualicorp e da Intermédica. Eu deveria dizer agora, vou dizer que isso não é recomendação de compra ou venda, como de ação na Bolsa de Valores, mas vocês podem ver, então, que é o falso, essa informação que circula de que a judicialização vai quebrar os planos de saúde, isso é uma mentira, né? Os planos de saúde, na verdade, nunca ganharam tanto dinheiro, e eles nunca ganharam tanto dinheiro pelo simples fato de que, embora a gente tenha, em verdade, os hospitais lotados nos últimos meses, por um outro aspecto, não é isso que encarece o custo de um plano de saúde hoje. O que encarece o custo de um plano de saúde hoje é cirurgia, né? Os grandes procedimentos cirúrgicos e exames de imagem, exames de alta complexidade, não são por si as internações. Então, ao bem da verdade, os planos de saúde nunca lucraram tanto como lucraram nos últimos meses. Basta conferir, por exemplo, as ações,
as ações, por exemplo, das grandes seguradoras que têm capital aberto, e todos poderão ver o quanto eles lucraram nesses últimos meses aqui, porque, claro, quem tinha um pouquinho de dinheiro correu para contratar um plano de saúde, aumentou a base de clientes e, consequentemente, a utilização caiu, porque as pessoas, por exemplo, deixaram de fazer exames eletivos ou cirurgias eletivas começaram a ser adiadas. Bom, mas vamos lá. Eu preciso começar a situar, né, para colocar todo mundo na mesma página, a gente tem que fazer aqui, a gente tem que situar um pouquinho aqui do que a gente está falando. A gente está falando de um mercado de quase 50 milhões de consumidores no Brasil, a gente está falando de um mercado da judicialização da saúde que cresce todo santo ano. Eu sei que o TJ São Paulo, por exemplo, ele, no ano de 2018, ele tinha divulgado mais de 40 mil ações judiciais em todo o estado de São Paulo, isso só TJ São Paulo, esse número continua crescendo. Então, a gente tem um número imenso, a gente tem uma perspectiva imensa nesse mercado, e o que eu percebo muitas vezes mesmo na pós-graduação, a gente tem percebido muito claramente, embora a gente tenha formado aí quase 100 advogados especialistas no tema por semestre, o que eu falo dentro da pós-graduação basicamente muito pouco perto da abrangência que tudo isso aqui tem. Então, a gente tem, para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem basicamente 3 tipos de contrato de plano de saúde, e eu preciso começar por essa introdução. A gente tem o plano individual e o plano familiar, ok? Qual é o plano individual e familiar? Aquele que eu contrato direto com a operadora. Depois eu tenho aquele plano empresarial, que é por onde eu contrato, onde eu trabalho ou onde eu presto um serviço, por exemplo. Tá? Ou eu sou dono da empresa, evidentemente. E aí depois a gente tem o plano coletivo por adesão, que é o plano, por exemplo, que a CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, oferece a todos os profissionais, a todos nós que somos advogados. Nós podemos ir na CAASP, por exemplo, e contratar um plano de saúde, né? E aí vem a primeira grande questão que eu quero colocar para vocês para poder desdobrar na questão processual, que é por que o plano de saúde individual e o familiar desapareceu desse mercado, né? Por que as operadoras de saúde arrancaram esse plano a todo custo do mercado? E elas arrancaram esse plano basicamente porque elas perceberam que, fazendo isso, elas incentivariam as pessoas a contratar plano de saúde abrindo uma microempresa, né? Hoje você tem a Dona Maria, que ela é aposentada, dona de casa, mas ela vira uma microempreendedora individual para contratar um plano de saúde empresarial. Isso é absolutamente legal, né? A gente tem dito até o seguinte, isso é o que a gente chama de falso plano coletivo empresarial. Por que é falso plano coletivo empresarial? Porque o grande plano de saúde empresarial, e a gente tem que se apropriar desses conceitos, é aquele que o empregador oferece aos seus trabalhadores, em última análise, ou porque ele tem um acordo coletivo obrigando ele a isso, né? Ou então ele visa o lucro. Elton, como é que o empregador pode ofertar plano de saúde visando o lucro? É muito simples, né? Ao medida em que eu ofereço plano de saúde aos meus empregados, eles cuidam melhor da saúde, eles adoecem menos. Esse é um benefício que fideliza os trabalhadores dentro das empresas e, logo, eu tenho uma equipe trabalhando melhor treinada, trabalhando comigo por mais tempo e ela produzindo muito mais. Então, hoje a gente percebe claramente que o mercado tem se voltado para tentar vender a todo custo um plano de saúde coletivo por adesão. E a razão disso, basicamente, é a possibilidade de que, num plano coletivo por adesão, como o da CAASP, inclusive, embora seja um bom plano de saúde, ele tem um problema, que é o reajuste desse plano de saúde, ele beira aqui 18%, 19%, 20% ao ano. Então, eu tenho dito sempre que as pessoas que puderem fazer a contratação de um plano de saúde individual devem privilegiar a contratação de um plano de saúde individual. Mas aí vem a primeira grande questão processual, que e eu sou muito abordado com isso via e-mail, ou até às vezes no Instagram do escritório, eu que respondo a maioria das perguntas lá, e a grande questão é qual é o prazo de prescrição para que a gente possa mover uma ação judicial contra o plano de saúde. E esse é o primeiro grande tema que a gente vai tratar, e nenhum colega sairá daqui hoje com dúvida alguma a respeito disso, espero eu. Vamos lá. Vamos entender que, historicamente, o STJ ele sempre disse que as ações judiciais
que visam, né, uma obrigação pecuniária, no final de contas, elas têm prazo prescricional, né? Algumas raras ações, sabemos nós, que elas são imprescritíveis. Por exemplo, é o caso, sei lá, vamos pensar aqui de uma investigação de paternidade, né? Eu posso ter 70 anos, achar que papai não era papai coisa nenhuma e tentar entender a minha história e não tem nenhum problema, está tudo certo. Mas as outras ações judiciais, elas geralmente, quando elas têm cunho financeiro, elas têm prazo prescricional. Isso foi assim a vida toda, né? Isso foi assim desde sempre. O STJ sempre disse que nessas ações judiciais havia prazo prescricional. Contudo, no ano de 2017, o STJ começou a rever esse posicionamento e ali foi o primeiro grande marco para quem cuida de plano de saúde, para quem faz a área de plano de saúde. Porque ele disse basicamente o seguinte, ele disse que as ações que visam anular cláusulas contratuais são imprescritíveis. E isso soa de uma maneira, às vezes, inacreditável para alguns juízes. Mas disse o STJ que é absolutamente imprescritível a ação judicial contra plano de saúde. Elton, qual é o número do recurso especial que o STJ fala isso? Eu vou colocar aqui. Ele diz que é imprescritível as ações judiciais que visam anular uma cláusula contratual. E aqui nos comentários, eu estou colocando aqui para todos, é o RESP 1.361.182. Ali disse o STJ, basicamente, que eu não tenho prazo para entrar com uma ação judicial visando anular um reajuste. Então, por que eu quero começar com isso? Porque, às vezes, tem algum colega aqui que está com um plano de saúde da CAASP, que está pagando até um pouco mais caro, de um reajuste de 18% ao ano, e nada como começar assumindo o seu próprio risco, eventualmente, e entrando com a sua ação judicial. E como é que eu faço isso, Elton? Bom, entenda, disse o STJ que não há prazo para que eu anule uma cláusula contratual e não existe prazo para que eu reveja um reajuste abusivo. Não existe prazo. Então, se eu sou um advogado, por exemplo, vamos supor que eu tenha contratado um plano de saúde via CAASP no ano de 2006, né? Eu posso rever todos os reajustes que ocorreram desde 2006 até hoje. Não tem qualquer problema, ok? Contudo, alguém vai dizer para mim, mas não tem uma questão, Elton, do prazo de 3 anos? É isso que eu quero explicar a vocês. Notem a diferença da questão. Não existe prazo para eu anular um reajuste abusivo, como não existe prazo para eu declarar nula uma cláusula contratual. Contudo, disse o STJ, e aqui é muito importante a gente entender, que os efeitos decorrentes desta nulidade prescrevem em 3 anos. Vamos, então, interpretar o que disse o STJ. Dentro desse resto, se você juntar ali, acho que o item 2 e o item 8 da tese formada pelo STJ, tem muitos juízes que eles vão ali ler exclusivamente o finalzinho da tese e se confundem. E eu tenho tido que agravar de decisões judiciais a respeito disso o tempo todo. Basicamente, então, é o seguinte, eu não tenho qualquer problema em anular reajuste abusivo onde quer que ele tenha acontecido, no ano em que ele estiver acontecido. Contudo, eu posso voltar e rever um reajuste que ocorreu em 2006? Posso. Posso rever um reajuste que ocorreu ilegalmente em 2010? Posso. Não tem qualquer problema. Mas eu vou anular estes reajustes todos, mas eu só vou recuperar os valores que foram pagos nos últimos 3 anos. Do dia em que eu propuser a minha ação judicial, eu só recuperarei valores pagos a mais nos últimos 3 anos. Mas notem, são 2 regras completamente distintas. E digo isso porque às vezes vem um colega e fala para mim, porque eu só pude entrar com ação revendo os reajustes dos últimos 3 anos, porque está no prazo de prescrição os 3 anos. Não, definitivamente não é isso. Nós podemos, sim, fazer uma ação judicial revendo todo o contrato. Contudo, eu só vou poder recuperar o que eu paguei a mais nos últimos 3 anos. Isso eu conto do dia em que a gente propuser
a ação judicial. Claro, evidentemente que nesses processos, né, o STJ, sobretudo, ele tem determinado, muitas vezes, aí a realização de perícia para que a gente apure se o percentual foi adequado ou não. Mas o fato é, eu posso rever um reajuste ao longo de todo esse tempo. E notem o seguinte, na questão da revisão do reajuste, notem a questão de que, ao consumidor, não é dado o conhecimento acerca dos índices de sinistralidade. E a primeira coisa é o que é sinistralidade. Isso está claro no contrato do consumidor? Qual é o índice de equilíbrio daquela pólice? Está claro para o consumidor? Como eu vou auditar isso? Eu quero que os senhores pensem o seguinte. Olha que curioso. Como é que, se nesses planos de saúde você tem que arbitrar um reajuste, olhando para cada uma das categorias, como é que médicos, advogados e engenheiros, com categorias tão distintas, perfis tão diferentes, sofrem rigorosamente o mesmo reajuste? Isso não faz o menor sentido. Isso significa exclusivamente que hoje o que faz a Qualicorp é, basicamente, servir o interesse da operadora de saúde, arbitrar um percentual aleatório em conjunto com a operadora para que os consumidores sejam onerados. Então, não há qualquer problema em você rever todos os reajustes do seu cliente ou até do seu contrato, se você tem um plano de saúde. Contudo, a única coisa que você não poderá fazer é pleitear o ressarcimento dos valores em mais de 3 anos, ok? Quem tiver qualquer dúvida, se um juiz falar assim, não é possível, você não está falando para mim a verdade, basta ler, por exemplo, nesse acórdão que eu coloquei, basta ler o voto vencido. O voto vencido faz uma crítica ao voto vencedor. O que diz o voto que foi vencido? Ele fala, até assim, o ministro relator vencido, né, porque ele foi sorteado inicialmente, ele deu a tese dele, dizendo que prescrevia tudo em 3 anos, e ele ficou vencido. Ele ficou vencido para a tese de que não prescreve, não há prescrição, exceto com relação à recuperação de valores. Mas o ministro que ficou vencido, ele faz uma crítica ao ministro relator vencedor agora, né? Ele fala assim que é uma inovação que o STJ está fazendo, que é uma mudança drástica na posição do STJ. Então, ele diz assim, a gente está mudando a história de jurisprudência do STJ. E sim, é verdade, está, e bem por isso, bem por conta desta mudança, a gente percebe muito claramente que alguns juízes ainda não entenderam essa mudança, essa guinada do STJ. E notem que esta decisão foi tomada em IRDR, Instituto de Resolução de Demanda Repetitiva. Se eu tenho uma decisão tomada sob o manto de um IRDR, ela vincula, né, nesta tese, ela vincula os juízes de todo o país. Então, está pacificado esse tema e não cabe mais discussão a esse tema, ok? Eu estou vendo aqui já uma pergunta, por que não se aplica o prazo de prescrição de 5 anos do CDC? Esta foi uma das teses que o STJ discutiu dentro do caso, tá? Mas eles entenderam, basicamente, aí, que esse prazo deveria... Assim, as seguradoras, elas queriam um prazo de 1 ano, e as operadoras também queriam um prazo de 1 ano. Por quê? Porque eles argumentavam que o contrato de plano de saúde tem natureza de seguro, e que o Código Civil estabelece que o prazo de ação do segurador contra o segurado e deste contra aquele é de 1 ano. E aí, então, o que fez o STJ? Ele basicamente disse o seguinte, que aqui, na verdade, no caso, a gente não está falando simplesmente de uma relação consumerista, mas nós estaremos falando de um enriquecimento sem causa do plano de saúde, aplicando os 3 anos. Nas razões do voto, eles discorrem sobre isso, mas eles aplicaram um prazo de 3 anos, embora eu concorde que, pelo Código de Defesa do Consumidor, se a gente for interpretar literalmente, deveria ser 5 anos, mas nas minhas ações judiciais eu defendia que o prazo de repetição de débito era de 10 anos, porque o contrato de plano de saúde, ele não é propriamente um contrato de seguro, tipicamente, né? Ele tem uma certa particularidade. É um contrato que a gente pode chamar de sui generis, né? Ele não tem um gênero próprio na legislação. E por quê? Porque o contrato de seguro típico é aquele contrato que vige por 1 ano. Esse é o contrato de seguro típico.
O contrato de seguro típico é aquele que eu faço com a minha seguradora. O meu carro, por exemplo, ele vai viger por um ano. E depois de um ano, se eu quiser renovar esse contrato, eu vou ter que sentar com a minha seguradora e discutir as cláusulas novamente com ela. Num contrato de plano de saúde, é absolutamente distinto, porque uma vez que eu entro nele, a renovação é automática. É o que a gente chama de renovação por trato sucessivo. E se a renovação é por trato sucessivo, eu nunca mais rediscuto as cláusulas contratuais que estão abertas, ok? Então, basicamente, de início, a gente parte dizendo o seguinte, né? Eu quero falar, mas eu quero muito ouvir as perguntas de vocês. A gente parte do seguinte, não há prazo para que eu anule um reajuste abusivo. Existe prazo apenas para que eu recupere os valores pagos a mais nos últimos 3 anos. Isso está pacificado pelo STJ em IRDR, ok? Mas, contudo, aqui tem uma questão que eu quero tratar para você. Eu quero colocar o seguinte, alguém vai dizer assim para mim, bom, Elton, então, se é 3 anos o prazo de ressarcimento, né, por mensalidades pagas a mais indevidamente, então significa dizer que se um cliente meu aparecer no meu escritório e disser para mim que o plano de saúde pagou, não quis liberar uma cirurgia, e que esse cliente, então, pagou esse procedimento, vamos pensar, há 5 anos atrás, o meu cliente pagou um exame. Ele pagou um exame de PET scan. O plano de saúde recusou material cirúrgico para o seu cliente, né? Isso faz 5 anos. Agora ele aparece no seu escritório com uma outra questão, mas ele menciona isso a você. Olha, o que você acha? Você acha que dá para fazer alguma coisa? E você lembra do que eu falei e falo, não, o prazo é de 3 anos. Não, o prazo neste caso não é de 3 anos. Vamos lá. Olha só que curioso isso que o STJ fez. Ele disse basicamente o seguinte, que não há prazo para anular reajuste, não há prazo para anular cláusula, né, a de contrato. Aí ele disse mais, ele disse assim que a reparação pelo pagamento indevido de algo ao plano de saúde prescreve em 3 anos. Contudo, no caso da recusa de tratamento médico, por exemplo, no caso, por exemplo, até do restabelecimento de um contrato com a operadora de saúde, neste caso, a prescrição é decenal. A prescrição desse caso é de 10 anos. E onde é que está isso? Vou colocar aqui mais um RESP para vocês. É o RESP 1.756.283. Neste RESP, disse o STJ que, assim, ele até fala expressamente o seguinte, olha, a gente falou que era de 3 anos, mas isso é lá, é quando você tiver pago algo a mais ao plano de saúde indevidamente, vamos pensar assim, vamos vulgarmente explicar dessa forma. Não é quando o paciente, por exemplo, tem recusado um tratamento médico, uma cirurgia, a continuidade dele no plano de saúde, a estes casos, eu vou aplicar a tese prescricional decenal, 10 anos, ok? Então, negou, por exemplo, um medicamento, o seu cliente teve que pagar a medicação, pagou o tratamento, pagou o que quer que seja, seu cliente tem prazo de 10 anos para entrar com ação judicial. E é importante para mim, eu recentemente fiz uma ação judicial de um caso de 2011, né? E a cliente me procurou realmente na véspera da prescrição já, eu olhei e fiz um arrazoado de início, já explicando, contextualizando tudo isso, dizendo, não está prescrito o caso, porque, claro, como tem se dito, né, tem se reiterado que prescrição pode ser conhecida de ofício, você tem um risco aqui, que é do juiz nem analisar. Então, eu já abri logo um tópico, né, dentro da ação judicial, logo no início, falando não há prescrição aqui, ok? Alguém está perguntando, entrar requerendo medicamento de alto custo pode dar doença pré-existente posteriormente? Vou tratar disso já, então já explico isso aí. Legal, gosto das perguntas. E aí, vamos lá, então. Vamos só para a gente poder delinear o nosso raciocínio processual aqui, então. A gente está falando, então, de prazo contra plano de saúde. A gente está explicando, então, que o prazo para recuperar um eventual valor que seu cliente pagou de um tratamento ou de um medicamento é de 10 anos, aqui não é mais de 3.
porque ele não pagou isso para a operadora de saúde, então, nesse caso, é 10 anos. Mas aí vem uma questão, né? Porque eu sei que as ações de reajuste, ela tem sido uma crescente, e aqui vem uma primeira questão que as pessoas me perguntam muito, que é assim, quem processar no caso de tratar de reajuste abusivo? Quem eu devo processar? Eu devo processar a minha operadora de saúde, a minha seguradora, ou eu devo processar, por exemplo, a Qualicorp, a administradora de benefício? Notem uma coisa, né? Aqui tem um ponto muito importante, que é a responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor. E o que diz a responsabilidade solidária? Ela vai dizer lá no artigo 7, no parágrafo único, 18, 25 e 34, que os fornecedores de serviço respondem solidariamente. Então, notem uma coisa, você não precisa colocar dentro do polo passivo da sua ação judicial a Qualicorp com a sua mérito. Ao bem da verdade, o que a gente tem percebido até é que quando se coloca só a Qualicorp, às vezes, eu tenho alguns juízes que vão falar assim, faço questão que tenha aqui também a operadora de saúde, né? Por quê? Porque, não, isso é um litisconsórcio unitário passivo, precisa estar aqui para tal. Mas essa lógica não se aplica quando eu coloco a operadora de saúde sem essa administradora de benefício. Aqui, no caso, é inescapável dizer que a maior administradora de benefício do Estado de São Paulo é a Qualicorp. Tá? Quando eu tenho uma administradora de benefício, neste caso especificamente, eu, então, não preciso colocá-la no polo passivo da ação. Eu posso mover a minha ação judicial exclusivamente contra o meu plano de saúde. Ok? E, recentemente, aí a gente já falou, então, qual é o prazo, a gente já está falando, então, que eu não preciso colocar administradora de benefício, a Qualicorp, no polo passivo da ação, porque a ela, basicamente, compete administrar esse plano de saúde, mas ela não está responsável direto pelas recusas, né? Pela análise concreta de cada recusa que o plano de saúde vai fazer. E aí vem uma seguinte questão, que é, existe agora uma nova posição do STJ falando sobre plano de saúde e autogestão. E essa decisão do STJ, ele vai dizer, ela foi uma decisão meio confusa, e eu quero colocar aqui o seguinte, eu processo um plano de saúde e autogestão onde? Ou melhor, colocando, o que é um plano de saúde e autogestão? Vamos lá. O plano de saúde e autogestão é aquele que algumas grandes empresas possuem e que elas próprias administram o plano de saúde. Então, por exemplo, quando eu tenho um plano de saúde e autogestão, eu posso dar um exemplo de plano de saúde e autogestão, que é a ANS Petrobras, né? A Petrobras, ela tem lá um braço dela, que é a ANS, Associação Médica lá dos servidores da Petrobras, dos empregados da Petrobras, dos serventuários da Petrobras, e ela, então, a ANS, ela é uma empresa que é gerida pela própria Petrobras. O conceito de um plano de saúde e autogestão, basicamente, é aquele que ele administra os recursos daquela massa de pessoas em prol do próprio grupo. Então, você não tem ali o objetivo de lucrar, né? A empresa, às vezes, ela é tão grande, as grandes empresas, a gente tem grandes montadoras no ABC, por exemplo, em que elas têm um plano de saúde e autogestão. Por quê? Porque elas preferem administrar isso, elas preferem pagar diretamente cada sinistro que acontece do que pagar um grande plano de saúde, porque isso se torna muitas vezes mais caro para eles. Mas o STJ, ele disse basicamente o seguinte, ele foi e disse que compete à justiça comum julgar os planos de saúde, exceto na modalidade de autogestão empresarial operado pela própria empresa contratante do trabalhador. E agora muita gente me escreve dizendo assim, mas Elton, se for plano de saúde e autogestão, eu processo no cível ou eu processo, então, lá no direito do trabalho, lá no trabalhista? E notem a diferença. O fato de ser autogestão por si só não atrai a competência da Justiça do Trabalho. Não atrai. O fato de ser autogestão não significa que vai automaticamente para a Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, CACI, né, do Banco do Brasil, é justiça ainda comum, ok? A ANS Petrobras, contudo, é um plano de saúde que vai ter que ser processado a partir daqui, dessa decisão do STJ, vai ter que ser processado na Justiça do Trabalho. Elton, qual é a diferença entre CACI do Banco do Brasil
e AMS da Petrobras. Não é claro para mim qual é a diferença. Por que cassia o processo na Justiça Comum e AMS na Justiça do Trabalho? Bingo, aqui vem o ponto. O ponto só é o seguinte: a AMS Petrobras não tem personalidade jurídica própria. A AMS Petrobras não existe do ponto de vista nem jurídico. Ela é, na verdade, um braço da Petrobras. A Petrobras deu um nome ao plano de saúde dela, mas é a própria Petrobras que administra. Quando você vai fazer uma ação contra a AMS Petrobras, você coloca lá no polo passivo o nome da própria Petrobras, porque ela está administrando isso em nome próprio. A CACI, contudo, não tem nada a ver com o Banco do Brasil. Ela é uma entidade vinculada ao Banco do Brasil, mas ela tem personalidade jurídica própria. Ela é lá a Caixa de Assistência aos Empregados do Banco do Brasil. Então, assim, não tem nenhum problema. Ela, que tem personalidade jurídica própria, eu vou, neste caso, processar na Justiça Civil e não na Justiça do Trabalho. Ok? Claro até aqui, tranquilo? Então, temos aqui agora uma diferença entre a área de competência. E agora, eu quero começar aqui fazendo entrando aqui no processo civil, eu vou começar a fazer agora aqui uma provocação que eu tenho feito a alguns colegas, inclusive, que são juízes, né? E vou, novamente aqui, vou compartilhar minha tela, só para que a gente leia esse slide que está aqui. Agora, aqui, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu quero que vocês leiam esse artigo junto comigo, ok? Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ele diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade. É basicamente isso que eu quero que vocês prestem atenção no caput do artigo, porque ela diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade. Parece claro isso, né? A todos nós, quando a gente fala que a tutela de urgência será concedida. E tudo bem. Então, vulgarmente falando, a gente pode pensar que se eu preencher os requisitos, o juiz concede, e se eu não preencher os requisitos, o juiz não vai conceder. Mas o grande ponto, para mim, é que é cada vez maior o número de processos em que os juízes estão postergando a análise da liminar. Eles estão postergando a análise da tutela de urgência. E notem que nós lemos aqui na tela que o artigo 300 diz que a tutela de urgência será concedida nos casos onde houver os elementos tais. Então, notem o seguinte, eu tenho defendido, e vou mostrar aos senhores que eu não tenho defendido isso isoladamente, e que eu tenho respaldo, não é loucura minha, de que sempre que um juiz disser a cada um dos senhores que ele não vai analisar a sua tutela de urgência até que a outra parte se manifeste, que ele não vai analisar isso, muitas vezes o colega fala assim, esta decisão que não analisou, ela não tem o que a gente chama de conteúdo decisório. Ela é uma decisão não decisão, né? Ela é uma decisão ali que ela não tem conteúdo recorrível, alguns falam para mim. E é isso que eu quero bater com vocês agora, de dizer o seguinte, notem, eu tenho defendido que quando o Código de Processo Civil, no artigo 300, disse que a tutela de urgência será deferida quando apresentar os elementos tais, a um juiz cabe só duas posições. Evidentemente, nenhum magistrado está obrigado a me dar uma liminar, a me dar uma tutela de urgência, mas ele tem que analisar concretamente se, no meu processo, os elementos estão postos e, se estiverem postos, ele me dará a tutela de urgência. E se não estiverem postos, ele não deve me dar. A postergação, é aqui que eu quero chegar com vocês, postergar a análise da tutela de urgência, ao contrário do que alguns dizem, né, que não cabe decisão e a gente só compete aguardar, cabe aqui o recurso de agravo de instrumento. Eis aqui o meu ponto. O meu ponto é, sempre que um juiz postergar a análise da tutela de urgência,
caberá agravo de instrumento. Elton, mas como é que eu vou fazer um agravo de instrumento se não tem um conteúdo decisório? Notem que pelo 1015, lá no artigo 1º do Código de Processo Civil, o próprio Código de Processo Civil ele diz que vai caber agravo de instrumento das decisões que versarem sobre tutela de urgência. O Código de Processo Civil nunca disse que cabe agravo de instrumento da decisão que defere ou que indefere a tutela. Ele diz que cabe agravo da decisão que versa sobre, né, a tutela. E aqui é uma decisão que versa sobre a tutela. E o que acontece? Acontece basicamente o seguinte: se o juiz posterga a minha liminar, eu devo entender isto, então, que, neste caso especificamente, isto equivale a uma recusa, a uma negativa tácita. O postergar a liminar significa, basicamente, que, tacitamente, um juiz está dizendo a mim que ele não vai me conceder a ordem naquele momento. E é a isto que eu devo equiparar, né? Postergar a análise significa, na prática, né, é uma forma de recusa tácita do próprio magistrado. E desta decisão judicial, para mim, caberá sempre agravo de instrumento. E eu vou mostrar uma decisão judicial aqui, onde a gente conseguiu basicamente isso. Ok? Desta decisão judicial, então, cabe agravo de instrumento? Cabe. A grande questão agora é o seguinte: para o professor Araquém, né, um grande processualista, para ele, neste caso especificamente, nós deveríamos fazer um recurso de agravo de instrumento pedindo a nulidade da decisão judicial e pedindo que o tribunal determine ao juiz, né, a análise concreta do meu pedido. O professor Araquém, ele tem um livro onde ele diz basicamente isso: olha, caso o juiz postergue a análise, nada te impediria de ir para o TJ falando para o tribunal: anula a decisão, porque eu tenho que ter uma análise concreta aqui do meu caso. Contudo, por quê? Porque para o professor Araquém, isso seria, então, o TJ, o tribunal, nesse caso, para o professor Araquém, não poderia conhecer de cara, porque se o juiz não analisou, ele pensa, é supressão de distância. O TJ vai analisar uma coisa que o juiz não fez a análise concreta, né? Então, para o professor Araquém, existe a posição de que isto caberia agravo de instrumento, versando exclusivamente sobre a nulidade disto, mas ele admite o agravo de instrumento numa situação como essa. Eu penso, contudo, um pouquinho diferente do professor Araquém, embora não ignore o brilhantismo dele, e aqui coloco a minha questão, que é: para mim, isto, ao postergar a análise da tutela de urgência, equivale, na prática, a uma recusa. E se equivale, na prática, a uma recusa, ao indeferimento, porque, afinal de contas, eu tenho o direito de ter analisado o meu caso, se equivale a isso, eu posso pedir diretamente que o tribunal faça análise e o tribunal conceda ou não conceda a minha ordem judicial. Se o tribunal disser que ele concede a ordem judicial, ótimo. E se ele disser que não concede, tudo bem. Eu tenho agora uma decisão a entregar ao meu cliente, né? Porque o que a parte não pode, no final de contas, é só ficar à mercê de o que aconteceu, vai postergar para ver a contestação. Não me parece que seja possível isso, porque a lei ela trata da regra no imperativo. A tutela de urgência será concedida quando preencher os requisitos. Dessa forma, tem um grande amigo meu, juiz, ele já tem aí mudado, tá? Ele tem dito, essa questão depois me incomoda um pouco, depois que eu comecei a discutir isso com ele, porque eu falo para ele: você não pode simplesmente postergar. Ou você concede, ou você não concede, mas você tem que permitir a parte recorrer. E o TJ São Paulo, num caso, o TJ São Paulo, eu vou colocar aqui na tela, o TJ São Paulo, ele diz expressamente isso neste caso aqui, né? Ele falou assim que primeiro, quem recorreu nesse caso não conseguiu eliminar, e depois o TJ foi lá e falou assim: olha,
Equiparação a indeferimento que admite o conhecimento do recurso. Notem, a parte tem direito de uma decisão, ainda que desfavorável. Manifesto prejuízo, recebimento do agravo de instrumento para processamento do recurso. Processou o agravo de instrumento. Tem que analisar o caso, então, ok? Um colega está aqui. Vou responder aqui as perguntas já. Como fica a aplicação do CDC nos planos de saúde e autogestão? Tem uma súmula do STJ agora, eu sou péssimo acho que é a 609. Ela diz, basicamente, que não cabe a análise 608. Alguém já está aqui, ó, maravilha. Olha só que maravilha. Não cabe aplicação de Código de Defesa do Consumidor em plano de saúde e autogestão. E aí a gente pode pensar nisso, né? Não cabe. Mas, se não cabe CDC, cabe o 421, 422 e 423 do Código de Processo Civil. Porque eu acho que é o 423, que ele vai dizer que as cláusulas contratuais devem ser do Código Civil, ele vai dizer que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do aderente, né? E, claro, o aderente, nesse caso, é o consumidor hipossuficiente, que faz ali a adesão ao contrato da operadora de saúde. Então, pela via oblíqua, né, quando eu não posso aplicar o CDC, o 421, 422 e 423, boa-fé contratual, costuma salvar aí nesses casos e permitir que você atinja o mesmo resultado, embora, claro, não seja tão específico quanto o Código de Defesa do Consumidor. O doutor Carlos Eduardo, nesse caso, não seria uma omissão atacável por embargos declaratórios? Eu acho que você não tem problema nenhum fazer os embargos de declaração, mas vamos pensar naquele caso clássico onde o juiz fala que não há nada para ser sanado de omissão, porque ele está sendo claro, na visão dele, ele está sendo absolutamente claro de que assim, tem que esperar a parte contestar para que ele faça a análise da tutela de urgência. E é nesse caso, especificamente, que eu acho que cabe aí. Então, assim, não vejo problema em provocar o embargo de declaração. A gente só tem que lembrar, né, para os jovens advogados, é importante fazer a lembrança de que pedido de reconsideração não interrompe prazo de agravo de instrumento, né? Então, não adianta simplesmente fazer o pedido de reconsideração, mas o TJ São Paulo tem essa posição que é bastante... que tem sido aí bastante clássica. Uma coisa que perguntam muito para a gente é sobre o deferimento ou indeferimento. Assim, se a operadora de saúde não cumpre, né, a liminar, né, eu devo informar dentro dos autos ou devo abrir um cumprimento provisório? Notem, se eu pegar a literalidade do Código de Processo Civil, para mim, está lá no 297, né? Ela vai dizer lá no parágrafo único que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que puder. Então, para mim, especificamente, não cumprida a tutela de urgência, cabe, então, abrir um cumprimento provisório para discutir a questão do cumprimento da decisão judicial no cumprimento de sentença. Me parece que essa posição é um pouco mais dominante dentro, embora aqui acolá, às vezes, eu veja juízes dizendo que não, deve discutir dentro dos autos mesmo, mas o descumprimento da ordem judicial deve ser levado, então, para um cumprimento de sentença, onde você poderá apurar não apenas a questão de uma eventual multa, mas obrigar o próprio cumprimento da decisão judicial. E aqui a gente começa a enfrentar uma outra questão, né? A gente sabe... A doutora Carolina falou que já pede bloqueio de valores nos próprios autos. Eu acho que é plenamente justo isso, pedir dentro dos próprios autos. Às vezes vai ter um juiz que vai falar, não, tem que ser no cumprimento de sentença. E no Código de Processo Civil ele dá um pouco dessa conotação. Mas tem juiz mais prático, né? Eu também prefiro, assim, se puder fazer dentro dos próprios autos. Agora a gente vai ter que pensar o seguinte, né? A gente sabe, e eu tenho nos últimos... eu vou dizer que no último ano, 12 meses, aí eu acho, né? Começou-se uma discussão lá no STJ sobre o rol de procedimentos da ANS, né? Afinal de contas, o rol de procedimentos da ANS, esse rol ele é taxativo ou exemplificativo? Notem o seguinte aqui. Primeiro,
vou tratar disso para dizer o seguinte. Eu acho que essa discussão é como discutir o sexo dos anjos, né? Porque, na prática, o que importa mesmo, ao meu sentir, é fazer a prova de que, dentro deste caso específico, é essencial ao meu cliente obter um tratamento fora do rol da ANS. O que quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, durante algum tempo, eu vi muita decisão judicial. Eu estou terminando o livro, tá? E eu vi muita decisão judicial, às vezes até, vou dizer assim, não tão bem fundamentada, dizendo simplesmente que o rol da ANS é o mínimo de cobertura obrigatória e o plano de saúde não pode negar. Tá? Acontece que, para mim, na minha visão de mundo, de vida, né, de direito, o direito é mais ou menos pendular, como são também as decisões judiciais. O que quero dizer com isso? Quero dizer basicamente o seguinte: sempre que eu faço um movimento muito claro de dizer tudo que o consumidor quiser, ele tem direito, embora não fosse isso que estivesse dizendo, mas é assim que estava sendo interpretado muitas vezes, eu tenho um choque que vai trazer esse pêndulo com mais força para esse outro lado, até que a gente consiga aqui chegar em algum equilíbrio. Elton, explique sua visão. Minha visão é basicamente a seguinte: o rol de procedimentos é o mínimo obrigatório, mas ele é o mínimo obrigatório, no fim das contas, porque se você pegar a lei que cria a ANS, eu acho que a lei 9.961, salvo meu grandioso engano, é a lei que cria a ANS. Eu posso até pegar aqui para isso. Lá no artigo 4º da lei, eu já vou pegar aqui enquanto eu falo com os senhores, eu quero que os senhores pensem a respeito disso, porque aqui, Lei 9.961 de 2000, é a lei que cria a Agência Nacional de Saúde. No artigo 4º, inciso 3 dessa lei, ele vai dizer, basicamente, que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para fins do disposto na lei. Então, assim, me parece muito claramente que o rol é exemplificativo, né? Porque a Agência Nacional de Saúde simplesmente não tem poder para criar um rol exaustivo. Não compete a ela criar um rol exaustivo. Mas, a despeito deste fato, tem uma posição do STJ recente que, para mim, tem sido muito mal interpretada. Essa posição do STJ tem dito que o rol da ANS, eles chamam de overruling, né? Houve um overruling e a gente mudou a posição e o rol da ANS é tudo aquilo que está custeando. Eu sempre digo isso muito provocando os meus amigos que são juízes, que às vezes os juízes não fazem adequadamente o que a gente chama de distinguish, né? Entender o precedente do caso e separar aquele precedente, né? Entender o que gerou aquele precedente. E aí sai se aplicando as questões de o rol é isso, o rol é aquilo. Vamos lá. Na decisão que começa, que inaugura isso, na primeira decisão judicial que vai fazer essa inauguração, o rol de procedimentos da ANS, os juízes vão dizer, basicamente, os ministros no STJ, eles vão dizer basicamente o seguinte, nessa decisão que fala que o rol é exaustivo. Eles dizem assim: olha, no caso concreto, o tratamento, na verdade, beira o experimental. E mais do que isso, além de beirar tratamento experimental, a operadora de saúde ofertou uma outra possibilidade de tratamento. Então, não cabe aqui ao plano de saúde pagar um tratamento que não está no rol da ANS. O precedente que inaugura essa discussão toda, ele não fala de uma forma assim, só o que está, tal. Se você ler as razões do voto, e as razões do voto nos importam muito, sempre nos importam muito, as razões do voto, elas vão revelar para a gente que foram as particularidades fáticas do caso. Então, tenho dito basicamente o seguinte: é verdade que, para mim, o rol de procedimentos da ANS é apenas o mínimo obrigatório, mas, antes disso, o que importa concretamente é fazer a demonstração de que, dentro do seu caso especificamente, é essencial esse tratamento. A gente vai ter que sair daquele comodismo, muitas vezes, que é um comodismo, falo por mim, de dizer simplesmente,
O rol da ANS é apenas o mínimo obrigatório, logo o plano de saúde está obrigado a tratar. A gente vai partir para uma abusividade mais concreta da situação, né? E aqui eu quero colocar, eu não gosto do nativismo, mas ele às vezes tem posicionamentos muito interessantes. Então, a minha experiência, né, eu já tenho ali algumas dezenas de processos no STJ julgados dentro dessa controvérsia, a minha visão a respeito desse tema é mais ou menos assim. Quando o caso tem parecer técnico, quando o caso está muito bem embasado, muito dificilmente o STJ está dizendo que não tem cobertura obrigatória porque o rol é exaustivo. O que está tentando fazer o STJ, e eu acho que aqui, vou fazer uma meia-culpa também, né? Eu disse isso, né? Eu tenho um grande amigo meu, juiz, o doutor Clênio, que é juiz federal lá de Santa Catarina, e eu discutia com ele isso, né? Eu falava assim, olha, quando eu vejo, na prática, um usuário pedindo implante capilar, porque o plano de saúde, o rol é o mínimo obrigatório, porque saúde, implante capilar é minha saúde é importante porque o conceito de saúde, segundo a OMS, é todo o estado de bem-estar físico, psíquico e social. Quando a gente vê esse tipo de coisa, você fala assim, opa, né? Há um perigo aqui, há um risco, né? Porque evidentemente que há limites para que o plano de saúde... Não existe sistema de saúde no mundo ilimitado. É importante a gente tentar entender isso, né? Eu defendo o consumidor, aliás, eu só defendo o consumidor. Mas não existe sistema de saúde ilimitado no mundo. A gente tem que começar a entender que algumas limitações são talvez plausíveis, né? Enfim, então, eu quero colocar aqui para vocês que a discussão do rol de procedimentos da ANS, para além do fato de discutir se é ou se não é, e para mim está muito claro que não é exaustivo, e a lei que cria a ANS nunca permitiu que fosse exaustivo, agora não dá para a gente discorrer sobre todos os detalhes, mas já dei aqui até um dos fundamentos legais aos colegas, ele, para mim, é muito nítido. Aí, dentro do caso a caso, fazer a prova adequada. E aí eu acho que a gente pode trabalhar com alguns elementos, né? Eu sempre digo o seguinte, existem plataformas públicas, né, de artigos científicos que podem ser juntados dentro de um processo. Cielo é um deles, PubMed é outro deles, Cochrane é outro deles. Então, eu acho que a gente vai ter que partir para uma análise um pouco mais concreta a respeito desses temas dentro do plano de saúde. Mas um dos problemas que a gente tem enfrentado, e aí quero chegar aqui na pergunta, acho que eu vou colocar, porque tinha deixado uma pergunta aqui para mim, e vou chegar aqui na pergunta da doutora Tabata, ela tinha me perguntado aqui alguma coisa... bom, a Dayana Inhofe está aqui, é incrível, a Dayana é suspeita para falar. A doutora estava te perguntando o seguinte, entrar requerendo um medicamento de alto custo pode dar doença pré-existente posteriormente? Ela tinha perguntado, né? Eu acho que se a pergunta, de repente, estiver sendo, se eu processar o SUS primeiro e o plano de saúde descobrir que eu não declarei a doença pré-existente, sem dúvida, o que é doença pré-existente? Vamos partir desse conceito, né? Doença pré-existente é doença ou lesão que saiba ser portador quando entra no plano de saúde. Esse é o conceito clássico de uma doença pré-existente. Não basta, então, que eu seja portador. É preciso que eu saiba ser portador, né? E se eu não sei que sou portador, muito embora essa doença exista dentro do meu organismo, ela não pode ser reputada como uma doença pré-existente. E aqui é mais ou menos como se eu tivesse condições de acessar a consciência daquela pessoa, né? A boa-fé daquela pessoa. Ele está de boa-fé assinando esse contrato? Está. Se ele está, não é uma doença pré-existente. Mas ele apresentava alguns sintomas, Elton. Ele tinha uma dor de cabeça constante, ele só não sabia que ele estava, sei lá, com um tumor. Não quer dizer absolutamente nada, porque a própria Agência Nacional de Saúde tem pareceres muito claros a respeito de que sintomas não são doenças, ok? Então, eu acho que a questão da doença pré-existente, ela precisa ser compreendida à luz da boa-fé do consumidor. Porque, claro, ao prova, né, do ponto de vista processual, para a gente falar aqui,
do nosso tema aqui, a prova sempre será da operadora de saúde. Por que a prova é da operadora de saúde? Por uma questão muito singela. É impossível ao consumidor fazer a prova de que ele... eu vou provar que eu não tinha uma doença, né? Provar que não no direito é algo que a gente chama até de prova diabólica. Não cabe provar que não. A prova é positiva. Eu provo... Eu não tenho como provar... Vou provar que não estou na praia agora. Eu posso provar que não estou na praia agora, porque vocês estão me vendo aqui, né, num ambiente que nada se assemelha à praia. Mas, quer dizer, a prova é sempre positiva, a prova nunca é negativa. E aí cabe à operadora de saúde fazer a prova. E detalhe, importante dizer do ponto de vista processual, importante colocar o seguinte, isso vai estar no livro que eu vou lançar, está bem explicado lá, mas vou trazer aqui um detalhe só que a operadora de saúde, ela tem duas opções quando ela se depara com uma doença pré-existente do consumidor. Só duas opções. Ela pode, número 1, pedir que o consumidor preencha e retifique a declaração de saúde. E se ela pedir ao consumidor e o consumidor aceitar retificar a declaração de saúde, uma vez retificada pelo consumidor a declaração de saúde, não cabe à operadora mais absolutamente nada. Não cabe à operadora fazer a exclusão desse beneficiário. A operadora de saúde não pode dizer depois, está vendo? Eu tinha razão, você mentiu para mim, agora eu vou te excluir. Porque isso é o claro bis in idem. Você já está imputando àquela pessoa carência. Você deu àquela pessoa a opção de ela retificar a declaração de saúde. Você não pode puni-la porque ela resolveu agora agir de boa fé e falar, me equivoquei. Então, uma vez dito pelo consumidor que ele, de fato, não sabia da existência da doença, acabou. Se ele retifica a declaração de saúde, não pode a operadora de saúde aplicar nenhuma outra punição a ele. Não pode nem denunciar o caso à ANS. Ou pior do que isso, já peguei consumidor que retificou a declaração de saúde e a empresa, a operadora de saúde, ao se deparar com a doença do paciente, entrou com ação judicial para rescindir o contrato por má-fé. Isso é absolutamente ilegal, porque diz a regra da ANS, eu acho que é a resolução 279, agora também não vou lembrar de cabeça o número da resolução, mas ela diz claramente o seguinte, retificada pelo consumidor a declaração de saúde, nada mais pode ser feito. Agora, a operadora de saúde, ao suspeitar que o paciente, que o consumidor tem uma doença que ele omitiu, ela pode simplesmente não mandar a cartinha de retificação ao consumidor. Ela pode simplesmente dizer o seguinte, não vou mandar cartinha de retificação, vou denunciar o seu caso na ANS, abrir processo administrativo, porque ela não pode cancelar o contrato sem processo administrativo, abro o processo administrativo e aí, depois disso só, se a operadora provar que a doença era pré-existente, ela poderá rescindir esse contrato. E aqui uma outra questão. Ela pode rescindir o contrato especificamente da pessoa que cometeu a suposta fraude e não dos demais participantes da pólice. Os demais participantes da pólice não são afetados por isso, porque, claro, todos nós sabemos, enquanto juristas, que a pena não passa da pessoa do acusado, como diz a Constituição Federal. A doutora Sarai perguntou se, no caso da que eu estava falando da devolução, se a devolução será sempre simples. Doutora Sarai, em regra, sim, porque a devolução será sempre simples, salvo se provar absoluta má-fé da operadora de saúde. Provada a má-fé da operadora de saúde, sim, nesse caso, pode também pedir aí sim a devolução em dobro. Doutora Raquel, apareceres também do próprio CFM que estão sendo reconhecidos e aceitos pensando no justo. Exatamente, muito bem colocado aqui. Adoro as contribuições dos colegas. Mandem as suas perguntas e as suas dúvidas. Eu vou voltar aqui, então, para a gente falar de uma questão que eu estava dizendo que a tutela de urgência, já falei da tutela de urgência, então, que para mim cabe agravo de instrumento, que o descumprimento, para mim, pode ser, no caso de descumprimento, o artigo 297 do Código de Processo Civil permite que você abra um cumprimento provisório de sentença, mas quero aqui agora tratar um pouco dos efeitos, né, de uma eventual
improcedência da ação, porque isso é uma questão, já leio daqui a pouco a pergunta aqui do Dr. José Guimarães, mas eu quero tratar um pouquinho aqui com vocês brevemente da improcedência da ação judicial e dessas consequências que decorrem da improcedência, né? Porque eu percebo ainda que alguns consumidores eles se assustam quando a gente fala, né? Eles perguntam assim: é causa ganha, doutor? Hoje mesmo, eu estava nervoso. Doutor. A pessoa, às vezes, ela não quer saber nem o caso dela, ela pergunta se é causa ganha. Olha, tem um caso assim, é causa ganha, né? Eu também passo por isso. E eu dizer que não. Então, assim, ó, quem quer que te prometa que é causa ganha, né? Como é que a gente só controla aquilo que a gente faz, não controla o outro. Mas o consumidor se assusta muito quando eu falo para ele, quando ele pergunta assim: e se eu ganhar a liminar e eu perder o processo depois, né? O que fazer? E eu digo, eles falam assim para mim: eu posso não pagar? Posso, posso? Eu falo, olha, né? Artigo 302 do Código de Processo Civil, né? O artigo 302 do Código de Processo Civil é muito claro a respeito disso, né? Primeiro, a responsabilidade será liquidada nos próprios autos, né? Não existe nem a necessidade da operadora de saúde ingressar com ação judicial, diz o STJ. Ele diz claramente o seguinte: dentro dos próprios autos, a operadora de saúde abre cumprimento de sentença para ela, e aí ela vai apresentar o quanto ela gastou nisso, né? E apresentando o quanto ela gastou, ela pode, então, reaver o valor. Uma questão muito importante que eu tenho dito, né, é que eu tenho percebido muito claramente, eu recentemente, inclusive, isso também tem um tópico específico dentro do livro, mas eu recentemente passei por uma situação dessa, no medicamento importado, onde meu cliente foi executado, e veio a operadora de saúde cobrando juros de mora, né? Ela cobrava ali, dentro do processo, juros de mora, desde o dia em que ela forneceu a medicação ao meu cliente. Então, ela apresentou lá o que ela gastou com a aquisição da medicação, mais os juros de mora e a correção monetária. E, quando eu vi os juros de mora, eu, felizmente, não tinha passado ainda muito por esse tipo de situação. Aí eu estranhei muito e tal, e eu fui atrás do STJ, porque me parece muito claramente que não há a improcedência da ação, evidentemente, leva o consumidor a ter que pagar, devolver o valor. Eu entendo a questão da correção monetária, porque correção monetária não é acréscimo nenhum, ela é só a recomposição do período inflacionário, e isso existe em todo o mundo, mas não há juros de mora no caso, é aqui que eu quero chegar. Tá? Quando, se porventura, que não ocorra, mas em ocorrendo, não pode haver juros de mora, né? E por que não pode haver juros de mora? Porque mora significa atraso, né? A mora, no final de contas, ela não é presumida, né? Eu só tenho um atraso, no final de contas, diz o STJ, depois que eu faço a cobrança disso do consumidor e não há o pagamento. Então, quando haverá juros de mora? Depois da citação em cumprimento de sentença do autor para pagar, para devolver o valor que ele gastou. E aí, se ele não pagar, aí sim começa, então, a computar os juros de mora. Mas não há cômputo de juros de mora. Então, assim, devo devolver com juros o valor, doutor, se acontecer de eu perder a ação judicial? Com juros, não. De forma simples, é possível que aconteça, ok? E não há aplicação de juros de mora. Depois eu vou pegar aqui o número do julgado. Já encontrei aqui já o número do julgado e vou deixar aqui a todos os colegas para que os senhores possam ter aí a clareza, tá? De que não há juros de mora. Quando a gente fala ainda da tutela de urgência, eu fico pensando, né? Esses dias ainda um colega me trouxe uma questão em que o caso era muito importante, era um transplante de fígado, e aí o colega me ligou desesperado, né? Puxa, Elton, eu não sei o que fazer, dizia ele. Eu estou com um caso aqui de transplante de fígado, um caso complexo, porque a operadora de saúde não está no rol da ANS, a operadora de saúde ela está dizendo que não cobre, ao mesmo tempo o médico está dizendo que o tratamento não pode ser feito em qualquer lugar, que na rede credenciada do plano não tem a possibilidade tal. O juiz indeferiu a liminar
E o TJ manteve o indeferimento da liminar, e eu não sei aqui dizendo que é preciso apurar melhor essa situação toda. E aí eu fiz uma colocação para ele, que eu acho que é pertinente a gente começar a pensar, por exemplo, né, em audiência de justificação. E diz para ele, né, porque o juiz pode, eventualmente, marcar a audiência de justificação, mas a audiência de justificação já foi usada por mim para esse fim, por exemplo, e deu certo. Então, assim, a minha experiência diz que a audiência de justificação, em alguns casos especificamente, quando os senhores não conseguirem eliminar, pode ser útil, né, provocar o juiz. Porque, vamos lá, agora, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo, se marca-se uma audiência de conciliação, e a audiência de conciliação pode ser marcada antes mesmo da apresentação da defesa pela operadora de saúde, né, basta avisar-lhe com antecedência, o médico pode ser ouvido de dentro do consultório dele. Né? O médico coloca o telefone dele na frente, entra no link da audiência, participa da audiência e explica a ele próprio, ao juiz, o que está ocorrendo. Então, a audiência de justificação é uma coisa que, processualmente, é uma medida muito interessante e que eu ainda acho que a gente utiliza muito pouco na prática. A gente está mais acostumado, né, doutora Juliana, melhor do que eu, a usar mais as ações, as audiências de justificação para ações possessórias, né? Mas elas não têm só este condão, elas não têm só esse fim. Então, em caso de indeferimento de uma liminar, nada te impede, inclusive, de recorrer, mas já fazer a provocação do juiz. Olha, o caso é importante, marque uma audiência de justificação e faz a audiência de justificação para que você possa fazer aí a oitiva do médico, para que você possa rolar testemunhas. Tá? Essa aqui é uma possibilidade que eu vejo, e nesse caso desse colega, o juiz aceitou a audiência de justificação e vai ser feito aí nos próximos dias. Eu vou ler aqui as perguntas, porque eu gosto da participação. Numa ação de fornecimento de medicamento, o plano foi obrigado a eliminar a fornecer. O plano empresarial foi verificado que a empresa ficou irregular e a operadora verificou isso e cancelou o plano. Nesse caso da ação judicial em curso, com a liminar deferida, mas que agora o plano está cancelado, o que posso fazer? Porque perdeu o objeto. Excelente pergunta, eu adoro isso. Eu acho que aí uma possibilidade, a gente tem chamado isso, dentro do escritório, de prorrogação excepcional do plano de saúde. Eu vou tentar colocar aqui para você. Eu sou muito ruim de artigo de lei, tá? Mas eu vou explicar os fundamentos e depois, muito facilmente, vocês vão conseguir encontrar isso dentro da regra. A Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde, ela tem aqui um detalhe, né? Ela diz lá, se alguém tiver aí fácil, eu estou aqui falando, eu quero parar para isso, se alguém tiver, ela diz que a pessoa, ela fala, na verdade, o titular do plano, quando ele estiver internado, ele não pode ser excluído do contrato. É o que diz a Lei 9656. Então, ela vai dizer que não pode haver exclusão do titular. O que a gente tem dito, né, quando ele estiver internado? A gente tem dito, e o STJ tem validado essa tese em boa medida, é que essa hipótese da lei é exemplificativa. O que quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a gente, em caso como esse, está entrando com ação judicial dizendo o paciente está em tratamento médico, ele não pode perder o plano de saúde, ele quer pagar a cota parte que é dele, ele quer pagar o valor dele, está tudo certo, mas ele precisa continuar dentro deste contrato de plano de saúde para realizar o tratamento dele. Por quê? Porque, claro, além de princípio da boa-fé, função social do contrato, diz a Lei 9656, ela quis dar a entender que o titular do plano de saúde, mas o titular é uma hipótese exemplificativa, ela quis garantir que a pessoa internada não possa ser excluída do plano. Acontece que a internação aqui, ela tem um único objetivo. A internação, a lei, vamos conceituá-la, porque ela é de 98, ela está pensando naquele sujeito que está lá acamado, internado, porque assim, em boa medida, eram realizados os tratamentos médicos em 1998. Nós avançamos o suficientemente hoje para entender, por exemplo, que o paciente com câncer, né, faz uso domiciliar oral de uma medicação. Então, quer o paciente esteja internado ou em tratamento médico para uma doença grave,
é possível pedir a prorrogação excepcional do contrato, com base nesse artigo de lei da Lei 9.656, e há uma farta jurisprudência do STJ, inclusive, validando esse tipo de prorrogação excepcional do contrato. Tá? Então, entrei com ação, consegui eliminar, nesse caso, estou imaginando que o juiz extinguiu sem julgamento mérito, e aí você pode, na verdade, pleitear a possibilidade aí de reativar esse mesmo contrato. Ou, no caso, dica importante, né, é fazer portabilidade desse plano de saúde. Porque a portabilidade do plano de saúde pode ser exercida até 60 dias depois em que houver o cancelamento do contrato da pessoa jurídica contratante. Então, nesse caso, por exemplo, pensa na portabilidade. Portabilidade, tecnicamente, é aquilo que eu saio desse plano de saúde e vou para outro, sem precisar cumprir carência. Tal como no caso onde eu troco de operadora levando comigo o mesmo número de telefone, eu troco de plano de saúde levando comigo as carências. Portabilidade, tenho dito eu, às vezes até irritando o corretor de plano de saúde, coitado, não tem nenhuma culpa disso. Os bons pagam pelos maus. Eu tenho dito o seguinte, portabilidade não tem nada a ver com ir numa operadora de saúde e fazer a contratação do plano. Portabilidade não tem nenhuma relação com isso. Portabilidade tem um site da ANS, você entra no site da ANS, faz ali, coloca os seus dados pessoais, a portabilidade é exercida sempre individualmente, e você, ao fazer a portabilidade, então, você leva consigo todas as carências para um outro plano de saúde, ok? Então, assim, duas possibilidades aí. Paciente com câncer, né? Vamos pensar, aquele paciente clássico, ele tem câncer, o contrato de plano de saúde, ele foi demitido da empresa há 2 anos, sei lá, mas ele descobriu um câncer há 6 meses. Vai acabar o contrato, o direito dele continuar no plano da empresa. O que esse cara faz? Ele pode fazer qualquer uma das duas coisas, né? Você pode, eventualmente, oferecer para ele uma ação judicial de prorrogação excepcional do contrato, e, claro, se não der certo, ele ainda assim tem a possibilidade de fazer portabilidade. A regra da portabilidade, podem ler, ela está na Resolução Normativa 438 da ANS. RN, eu vou colocar aqui para todo mundo, portabilidade, Resolução Normativa 438 da ANS. Ok? A doutora Adriana já colocou aqui artigo 13, parágrafo único. Muito bem, muito legal. Vamos lá, então, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Esse pedido de desistência vai ter custas, né? Certamente, talvez tenha até sucumbência, doutor, porque, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação pode ter que responder aí por isso, né? Pode ter que responder por esse dano. Mas aí eu quero chegar um pouco aqui, quando eu estou falando da tutela de urgência, né, e do problema. Então, já dissemos, por exemplo, que em caso de revogação, em caso de improcedência da ação judicial, ao meu sentir, não cabe juros de mora, Acho que coloquei aqui o julgado do STJ, onde o STJ disse isso, coloquei, estou vendo aqui. Isso é muito importante para que todo mundo tenha aí consigo. E aí a gente vai ter que, então, pensar agora aqui numa outra questão, que do ponto de vista do processo civil, né? Vamos tentar traduzir isso para todo mundo, se não ficar claro, mas cognição exauriente prevalece sobre cognição sumária. O que eu quero dizer com isso? A sentença, né? Quando eu julgo um processo, a sentença ela prevalece sobre a decisão da liminar. E aí eu percebo, né? Quando eu dou aula, eu percebo que alguns colegas acabam me perguntando assim, mas a liminar foi concedida em agravo de instrumento pelo tribunal. Eles falam para mim, já ouvi isso algumas dezenas de vezes, né? A liminar foi concedida em agravo de instrumento pelo tribunal. Se o juiz julgou improcedente, ele pode revogar a minha tutela de urgência? Né? Ele revoga a minha tutela de urgência? Eu digo, olha, a cognição exauriente, né, que é a sentença, ela
prevalece sobre a cognição sumária, né? E se a gente pensar nisso, nessa questão, lá no artigo 1012 do Código de Processo Civil, é claro, vai ser ali essa apelação, o juiz deu uma sentença, uma sentença revogará a tutela de urgência concedida pelo tribunal, e algumas raras vezes na própria sentença, lá no dispositivo, o juiz dizendo o seguinte: contudo, como foi o tribunal que deu a liminar, mantenho a liminar, julguem procedente, mas mantenho a liminar vigente até o trânsito julgado. Do tipo, eu não vou prejudicar a parte pelo simples fato de que eu entendo contrário ao tribunal e vou manter isso aqui. Então, eu já vi isso também, não tem nenhum problema. Meu ponto aqui, e é isso que eu quero pontuar com os colegas, é o seguinte: quando o juiz julga improcedente a sua ação e ele está extinguindo o teu processo por uma improcedência, de fato, a sua liminar está expressa ou tacitamente está revogada, né? Contudo, se o juiz nada disse, está revogada. Contudo, tem um detalhe nessa história, que é, ao fazer uma apelação, você pode, desde logo, pedir ao tribunal novamente a tutela de urgência. Antes, os que estão mais brevemente formados no novo Código de Processo Civil nunca vão imaginar o que era distribuir o que a gente chamava de ação cautelar inominada no tribunal. Eu movi uma apelação e ia com uma cautelar inominada para o Tribunal de Justiça. É uma loucura aquilo que acontecia antes. Agora não mais. Agora eu faço o quê? Agora, simplesmente, eu faço o seguinte: eu apelo da decisão judicial que julgou minha ação improcedente e, assim que eu apelar, eu faço uma simples petição ao tribunal, ok? Diz o artigo 1012, parágrafo 3º, que o pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ser formulado a requerimento dirigido. Aí você vai ter que entender. Se já teve agravo de instrumento antes do TJ, já teve agravo de instrumento? Já teve agravo de instrumento. Então, já tem o relator sorteado no tribunal? Já existe. Muito bem. Se o relator sorteado já existe, você dirigirá o seu requerimento ao relator sorteado nos termos do artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC. Se não há relator sorteado, Elton, eu ganhei a liminar na primeira instância, mas na sentença não houve agravo de nenhuma das partes, mas na sentença o juiz revoga a minha liminar. O que eu faço? Você vai apelar da decisão judicial e, consequentemente, você dirigirá ao Tribunal de Justiça, nesse caso, o artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1, você dirigirá ao TJ com uma petição, um simples requerimento, fazendo pedido de concessão ali da sua tutela de urgência novamente, e vai ser sorteado um relator que estará prevento para analisar todos os demais itens do seu processo, ok? Eu recentemente peguei um caso onde, enfim, isso não estava muito bem posto lá e a pessoa estava esperando há muitos meses uma decisão do TJ, porque, infelizmente, foi manejado apenas a apelação e não foi manejado conjuntamente o requerimento ao tribunal fazendo o pedido de tutela de urgência. Ok? Doutora Jaqueline, vamos lá. Quando o juiz determina que o plano de saúde autoriza o procedimento sob liminar colocando apenas como urgência, que prazo de dias deve ser considerado? Então, não tem, né? Assim, eu acho que assim, aí pode ser colocado, pode ser feito em mérito de declaração, mas eu acho que eu acho que é grave isso, porque ele não estabelece prazo, mas eu acho mais grave quando o juiz não estabelece multa, né? Porque aí você tem que ficar discutindo depois qual é o tamanho da multa, qual é o valor da multa. Pelo princípio da razoabilidade, vai depender muito do caso, porque, vamos lá, vamos pensar, embora seja muito raro, né? Vamos pensar que é um medicamento importado. Eu sempre dizia o seguinte: quando a gente liberei muito medicamento importado na vida, e eu dizia sempre para o meu cliente o seguinte: olha, o juiz está dizendo aqui que em 5 dias deve entregar o remédio, mas em 5 dias é impossível, porque
se comprar hoje lá nos Estados Unidos e mandar trazer para cá, não chega com 5 dias, né? Então, eu dizia assim, razoabilidade, né? O direito vai se pautar sempre pela razoabilidade. E aí, eu falava assim, é razoável esperar, por exemplo, quanto tempo leva? Né? Era razoável esperar 15 dias, 20 dias, no caso de um medicamento importado. Evidentemente que no caso de um exame, por exemplo, 2, 3 dias é prazo mais que razoável para isso. Mas eu acho muito ruim essa questão assim, o que é razoável, né, para um e para outro. Eu prefiro, nesses casos, provocar o juiz ali com embargos de declaração, pedindo para que ele estabeleça com clareza qual é a multa, tá? Porque acho que isso é terrível. Na liminar, o juiz autorizou a cobertura de cirurgia. Na sentença, o mesmo juiz revogou a liminar e julgou improcedente a ação. Porém, a cirurgia já foi realizada na época da liminar. Muito bem. Caso clássico do artigo 302. Aqui, doutor Del, caso clássico do artigo 302 do Código de Processo Civil que a gente está falando agora. Tem que fazer a apelação, né? E aí essa apelação, você até pode dirigir um pedido de efeito suspensivo ao tribunal, impedindo, então, a operadora de saúde de mover um cumprimento de sentença e executar o seu cliente, porque a operadora de saúde poderia, em tese, abrir um cumprimento de sentença, ela poderia fazer isso cobrando o valor. Então, assim, eu tenho um pouco dessa preocupação comigo, mas competir, então, fazer a apelação e dirigir, nos termos do artigo 1012, dirigir ao tribunal um requerimento pedindo aquela diligência. Porque aí o fundamento, para mim, é o fundamento processual. A cirurgia já foi feita, eu não tenho cirurgia para fazer, mas o fundamento processual, para mim, nesse caso, olha, eles podem vir aqui me cobrar. A operadora de saúde pode já fazer o cumprimento provisório da decisão judicial, né? Então, eu tenho aqui essa preocupação no caso, tá bom? Enfim, então, assim, eu sugiro aí, eu acho que sugiro para o colega aí fazer isso. Caberia exclusão de paciente que está internado e que é dependente em plano de saúde, devido a ter cumprido a idade de 24 anos. Eu sei até que caso que é, doutora Bruna. Muito boa pergunta. Isso deve ser um plano de saúde a 1000 opção. Vamos tratar disso. Para mim é o seguinte, a lei não estabeleceu prazo máximo para que ninguém permaneça no plano de saúde. A lei não estabelece isso. Se for um contrato de um plano empresarial, a justiça tende a aceitar isso de uma maneira mais razoável, ok? Mas, nesses contratos de planos individuais muito antigos, como o caso da Mil, por exemplo, que ela fazia muito isso, né? Depois dos 24 anos, se parar para ler a cláusula do contrato, a própria cláusula do contrato, muitas vezes, vai dizer que vai deixar de ser dependente, mas que a operadora de saúde oferecerá um outro plano equivalente a esse consumidor. Então, tem que ver muito bem essa questão aí. Se for um plano individual, ler a cláusula e tentar interpretar muito bem essa cláusula, tá? Em regra, não cabe a exclusão de alguém pelo simples fato de ter 24 anos, salvo se for um plano de saúde empresarial, né? No caso de eu não sou signatário da pólice, não é uma pólice individual ou familiar, é uma pólice empresarial, aí as empresas têm estabelecido esse limite. Aí, doutora Bruna, o que pode ser feito, novamente, portabilidade. Resolução normativa 438 da ANS. Faz-se a portabilidade do plano de saúde, muda de plano de saúde, esse consumidor, ao atingir os 24 anos e ser excluído da pólice, pode trocar o plano de saúde sem qualquer carência, sem qualquer problema, dentro do prazo de 60 dias. Tem prazo exato para isso. Aliás, não são nem 2 meses, são 60 dias. Doutora Juliana Magatti, nos casos em que o cliente tem uma doença pré-existente, sabia na data da assinatura do contrato, no decorrer do período de carência, apresenta uma agravante no seu quadro de saúde. Que pergunta maravilhosa. Pode haver adiantamento desse período de carência e fornecimento do plano de saúde de medicamentos em uma decisão liminar? Pode. Para mim, pode. Essa é uma pergunta muito, muito legal para mim, por conta de uma questão que é assim. Note o seguinte, a lei dos planos de saúde, quando ela estabeleceu lá, acho que no artigo 35, que o prazo de carência para urgência e emergência é de 24 horas,
ela nunca disse, vírgula, exceto para doença pré-existente. Ela nunca colocou que o prazo de urgência e emergência de 20... Ela nunca fez uma exceção. E se ela nunca excepcionou o caso, aí me parece o seguinte: como é que a gente coaduna a regra? Porque vamos lá, vamos pensar juntos aqui, né? Se eu simplesmente disser que não tem carência para quem tem doença pré-existente, eu quebro o sistema. Então, vamos ser claros, vamos quebrar o sistema, porque aí eu só vou procurar um plano de saúde quando eu estiver doente, quando meu cliente estiver doente, é que ele vai contratar. Tá, então a gente não pode permitir que simplesmente o cliente deixe estar doente para contratar um plano de saúde. Ele sabia da doença. Beleza, está claro aqui para a gente. Mas o ponto é, ele entra no plano de saúde, ele declara a doença pré-existente, ele queria cumprir a carência. Estava tudo certo, ele falou assim, bom, eu vou pagar esse pedágio dos 24 meses aqui, e daqui 24 meses eu vou me tratar. Acontece que ele tem um agravamento tão tamanho, tão danado no caso dele, ele tem uma queda de qualidade tão brusca, que ele, então, passa a necessitar de atendimento médico com urgência ou até de um medicamento, por exemplo. O que fazer? Nesse caso, para mim, aplico a Lei 9656 na literalidade dela, que vai dizer prazo de urgência e emergência, a carência é de 24 horas. Ok? Por quê? Porque a lei não excepcionou para a doença pré-existente. Eu tive um caso no escritório, eu lembro até o nome dela, era fofíssima, Dona Neuza. Dona Neuza tinha ela fez uma cirurgia para epilepsia, ela ficou muito triste com a operadora de saúde anterior dela, porque enrolou muito para liberar a cirurgia dela, e aí ela, depois que ela fez essa cirurgia, ela resolveu trocar o plano de saúde, foi ao novo plano de saúde, declarou a doença, falou, eu tenho epilepsia, fiz uma cirurgia, e o plano de saúde imputou a ela 24 meses de carência. Acontece que no meio dos 24 meses de carência, no 11º mês, com toda a boa-fé, ela é surpreendida com agravamento clínico, tamanho no caso, onde o médico fala assim, você precisa reoperar urgente e não dá tempo de esperar os 24 meses. Nesse caso, o judiciário entendeu que o agravamento das condições clínicas dela permitia a realização do procedimento cirúrgico sem o cumprimento dos 24 meses, dizendo, ela já cumpriu 24 horas e aí a urgência dela agora está justificada porque ela estava de boa-fé no plano de saúde, ok? Eu estou vendo aqui que já o adiantar da hora aqui já estão falando, olha, está tocando o sininho aqui já. Fosse na pós-graduação, o coach já estava no meu celular aqui mandando mensagem. Assim. Fique quieto. E uma vez eu falei assim, deixa eu ver a mensagem do coach aqui, e eu li a mensagem dele, assim, precisa acabar a aula. E o final era assim, não diga que eu falei. Eu falei, putz, já foi. Agora, coach é o meu coordenador da pós-graduação. Vamos lá. Vou responder as perguntinhas aqui, aí a gente encerra. Eu vou deixar os meus contatos para os colegas, mesmo no plano de saúde benefício do aposentado que é vitalício, é legal a exclusão dos dependentes após? Se for um plano empresarial, doutora Raqueline, possivelmente sim. Se for um plano empresarial, a justiça vai entender que sim. No plano familiar, não. Por quê? Porque é da natureza do plano familiar que você tem uma família que ela continue sempre ali vinculada àquele plano de saúde. Qual sua opinião? Adoro essa pergunta. Qual a sua opinião sobre a decisão do STF, segundo a qual a Lei 9656 não se aplica aos contratos anteriores aos planos de saúde? Essa pergunta é maravilhosa. Eu vou dizer aqui, e eu vou, em minha defesa, citar Orlando Gomes, para dizer o seguinte, não sou eu quem está dizendo isso. Quem não gosta que reclame com o professor, que nem está vivo mais, coitado, mas que reclame dele, então. Porque o professor Orlando Gomes, ele tem uma definição linda, dizendo a diferença entre... Ele fala assim, a pergunta da colega é assim, a Lei 9656 aplica-se a contratos feitos antes dela? Sim ou não? Aí, é claro, num primeiro momento, alguém vai me dizer, Elton, evidente que não. Princípio da irretroatividade da norma, meu amigo, né? Não estudou lá em retroatividade da norma, não pode retroagir, ponto, acabou, não pode. Mas acontece
que o professor Orlando Gomes, ele dá a senha, ele com o brilhantismo dele, ele deu a chave para a gente sair dessa enrascada. O que diz o professor Orlando Gomes? Ele fala que há uma diferença entre renovar um contrato e prorrogar um contrato. Ele diz assim, a prorrogação do contrato é o mesmo contrato prorrogado no tempo. A renovação do contrato é um contrato novo a cada vez que você renova esse contrato, ainda que ele contenha as mesmíssimas cláusulas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pega qualquer contrato de plano de saúde, qualquer um deles, ele está dizendo lá o seguinte, tem uma cláusula que diz assim, esse contrato se renovará automaticamente a cada 12 meses. Pergunto, é possível eu renovar, né? Vamos pensar na palavra, eu renovo um contrato, eu o torno novo a cada 12 meses. É possível renovar um contrato, é possível tornar um contrato novo a cada 12 meses, mantendo ele velho? É possível eu renovar um contrato a cada 12 meses, não aplicando as leis vigentes no espaço e no tempo? E parece que isso é absolutamente impossível. Se eu renovei um contrato, se eu o tornei novo, as leis vigentes no espaço e no tempo, a cada 12 meses, se aplicam a esse contrato, ponto. Enfim, a saída para mim ali é o professor Orlando Gomes. Então, assim, minha posição superada, né, em larga medida pelo STF, que aplica-se a Lei 9656 a todo mundo, ok? Me parece aí, eu tenho um grande amigo lá, o Dr. Luiz Mário Montinho, que tem lá um curso muito bom em Recife, e uma hora esse curso vai ser online, ele já prometeu. Ele tem uma questão em que ele me traz, e que eu acho relevante a gente pensar do ponto de vista processual. Ele diz assim, Elton, quando a Lei 9656 surge, muito embora alguém vá dizer que eu não posso aplicar a lei, ele fala assim, o que a lei quis criar, a Lei 9656 quis criar, justamente ela quis consolidar a interpretação que a jurisprudência estava dando àqueles casos. A lei não inovou, a lei, na verdade, ela não foi uma norma absolutamente vanguardista, né? Ela, basicamente, o que ela fez, ela consolidou o que a jurisprudência já estava decidindo com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo que a gente não aplique, para aqueles que entendem que não aplica, eu entendo que aplica, o professor Orlando Gomes diz que aplica, né? Ele não diz da lei, mas ele está dizendo do conceito, pelo conceito dele aplica, mas o STF diz que não. Tá? Então, eu fico sempre aí muito assim, acho que vale a pena argumentar com base na lei, vale a pena demonstrar que a lei, por exemplo, quando você tem um caso, eu sempre digo o seguinte, Elton tem um plano de saúde não adaptado, ele é antigo, vale a pena adaptar? Talvez nunca, porque eu não aplico o rol da ANS, não tenho que discutir a ANS, não tenho que discutir nada num plano de saúde antigo. Agora, se essa cirurgia já está no rol da ANS, talvez seja interessante argumentar isso. Porque, claro, aí vou para a neurociência, que eu tenho estudado muito nesses últimos tempos, há pouquíssima racionalidade no processo de decisão de um juiz. Então, vale muito a pena. Mais uma pergunta aqui. No caso de recusa de contratar após o potencial contratante declarar doença pré-existente, qual a tese a ser utilizada numa ação judicial? Brilhante pergunta. Acho que o artigo 14 da Lei dos Planos de Saúde, da Lei 9656, ela diz basicamente, primeiro, tem lá uma súmula da ANS, agora não vou lembrar qual é a súmula, mas acho que não é a súmula 21, acho que talvez seja a súmula 24, ela diz basicamente que você não pode, o plano de saúde não pode fazer seleção de risco. Ele não pode fazer seleção de risco. E o artigo, acho que é o artigo 14 da Lei 9656, ele fala que ninguém pode ser impedido de contratar um plano de saúde em razão de ser uma pessoa idosa ou com deficiência. Tá? E então, dentro dessa ótica, o plano de saúde não pode fazer seleção de risco, ele não pode selecionar as pessoas que ele quer ou que ele não deseja ter dentro de um contrato. Ele não está autorizado a isso. Elton, mas isso é um seguro. Ninguém está obrigado a contratar, não pode ter a força obrigatória dos contratos. Na verdade, isso cede, no caso de vários casos,
mas isso cede para um plano de saúde, e essa regra ela é relativizada assim. Eu não posso deixar de vender um plano de saúde se aquela pessoa preenche formalmente os requisitos. E bem por isso é que eles querem só contratar plano de saúde PJ, né? Bem por isso os planos de saúde querem só vender plano de saúde PJ. Eu quero contar uma história rápida para encerrar com vocês, da maldade que é a operadora de saúde só vender plano de saúde PJ. 8 de março de 2018, é uma história muito dura. 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher, meu primeiro atendimento do dia. Uma moça entra na sala e eu percebi que ela estava com um semblante muito abatido. E eu falei, uau, né? E ela falou para mim, olha, eu voltei para o Brasil há pouco tempo e eu contratei um plano de saúde via uma microempresa. Ela abriu uma MEI, ela estava desempregada, mas ela abriu uma MEI, ela virou uma microempreendedora e contratou um plano de saúde empresarial. E ela disse para mim, e eu fiquei nesse plano de saúde até aqui, e por cargas d'água, no final do ano, isso era março, ela falou, em dezembro, eu decidi que ia voltar a estudar e procurei uma universidade. Encontrei, numa dessas que eu fui visitar, encontrei uma amiga, saímos para beber, e deixei ela na casa dela às 2h, e aí na Avenida Aricanduva, eu fui assaltada, e eu fui estuprado na Avenida Aricanduva, e eu tenho agora AIDS, síndrome do pânico, eu tenho que fazer reconstrução do meu canal vaginal, eu tenho que fazer isso, aquilo. E eu falei para ela, mas em que eu posso te ajudar? Né? O que seu plano de saúde negou para você? E ela disse para mim, ele negou a minha continuidade no plano de saúde. Ele disse que, pelo fato de eu ser um plano de saúde empresarial, eu não tenho direito de continuar no meu contrato, porque a empresa plano de saúde não quer mais fazer negócio com a minha empresa, como se houvesse alguma relação de simetria entre essa coitada que passou por esse apuro todo e sofre até hoje, e o plano de saúde. Então, você tem uma relação absolutamente assimétrica com isso. E é isso que as operadoras querem. Elas querem... É evidente que, nesse caso, a gente foi à justiça e a gente conseguiu reestabelecer o plano de saúde dela. Porque, lógico, nenhum plano de saúde quereria mais ela dentro deste plano, porque ninguém mais... se ela for contratar via uma pessoa jurídica, né? Se ela contratar via uma MEI, o que vão dizer a ela? Não quero mais, não quero... a minha empresa não quer contratar com a sua empresa. Né? E por que estou dizendo isso? Porque a única hipótese em que a gente tem percebido, o único subterfúgio que as operadoras têm utilizado para não aceitar alguém no plano de saúde é a venda de um plano de saúde empresarial, como o caso dessa moça, por exemplo. Aí ele fala assim, a minha empresa não quer contratar com a sua empresa, mas note, é uma relação absolutamente assimétrica e isso não é verdadeiramente um plano de saúde empresarial. Isso é claramente um falso plano de saúde empresarial. O plano de saúde empresarial é aquele que a GM, a Volkswagen, a Metal Leve e outras centenas de empresas aqui na região oferecem aos seus empregados. Uma família vinculada a um plano de saúde é qualquer outra coisa que não um plano empresarial. Uma família sob o manto de um contrato empresarial é qualquer outra coisa que não um plano empresarial. E notem, a gente se assusta quando eu falo isso, mas eu vi aqui alguns colegas que advogam na Justiça do Trabalho. E o que a gente chama esse trabalho? O princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é esse. Eu sempre digo assim, eu tenho um pequeno hospital para quem eu advogo, e eu digo para eles, né? Eles falam assim para mim, posso contratar um cara para trabalhar aqui de segunda a sábado, das 8 às 18, e chamá-lo de autônomo? Eu digo, você pode chamar até de meu querido, meu bem, meu amor. Você pode chamar do que você quiser, mas ele é teu empregado, meu amigo. Do que você vai chamar ele, não importa. Ele é teu empregado. Quando ele entrar com ação contra você, você vai responder na justiça do trabalho, que é um fato. Né? Ele preenche os requisitos. E assim, a mesma coisa, a gente tem que ver num plano de saúde também. A gente tem que parar de olhar a formalidade do contrato, descortinar esse contrato e entender quem está por trás disso.
É uma família ou é uma empresa? Se for uma família, pai, mãe, filhos, esse contrato merece a aplicação das mesmas regras de um plano individual e familiar, porque dentro do escopo dele. A Umint, vou dar nome, ela vende plano de saúde coletivo de um. Plano de saúde coletivo de um. Isso é plano de saúde coletivo, coisa nenhuma. Coletivo de um não existe, é matematicamente impossível ter coletivo de um. Mas é isso. Eu tinha mais uma outra única questão para tratar com os senhores, eu vou deixar no ar, muito brevemente, só para poder encerrar aqui, porque tema de processo civil não faltaria para a gente poder discutir, que é, eu tenho percebido muito claramente, primeiro, a operadora de saúde tem responsabilidade civil pelos erros cometidos dentro dos seus credenciados, com aquilo que ela credenciou. E aqui eu quero só colocar um adendo, né? Para os colegas. A gente precisa olhar com mais carinho a ação de produção antecipada de prova. Eu acho que a gente não está olhando com tanto carinho para a ação de produção antecipada de prova. Às vezes a gente fala de erro médio como se só tivesse uma ação na vida para a gente fazer, né? E eu estou falando aqui com um público de colegas advogados. Então, assim, por que eu acho que... vamos rapidamente falar de vantagem e desvantagem. A ação de produção antecipada de prova, ela tem uma grande vantagem, que é isentar o seu cliente de qualquer risco de sucumbência. Ok? Produção antecipada de prova não tem sucumbência. Então, se seu cliente perder a ação judicial, ele não vai querer, ele não vai achar que você é terrível, foi meu advogado, que não sei o quê, né? Coitado do advogado. Mas ele tem uma desvantagem na produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova, a desvantagem é que você terá que pagar, seu cliente terá que pagar a perícia, ou depender do IMESC, se for aqui no estado de São Paulo. Então, ela tem aqui uma vantagem grande, que é a ausência de sucumbência, né, se eu perder, e uma desvantagem que é o cliente ter que pagar diretamente. Mas eu acho que em algum momento a gente pode voltar para discutir um pouco mais essas questões de erro médico, tratar da ação de produção antecipada de prova. Eu ainda percebo muito claramente, eu faço pesquisa quase semanal de jurisprudência, e eu percebo muito claramente que a gente tem muito pouca discussão no direito médico sobre a produção antecipada de prova. A gente está olhando para as ações indenizatórias em geral ainda, pensando simplesmente no pedido de indenização. E, para mim, a grande vantagem da produção antecipada de prova, do ponto de vista aqui nosso, enquanto advogados, é o fato de que, ao fazer a produção antecipada de prova, nós poderemos, então, encurtar o caminho e saber, eu devo mover a ação principal? Será que vale a pena mover a ação? Se a ação de produção antecipada de prova for boa, eu movo a principal. Se ela for ruim, eu parei aqui. Eu encurtei anos da minha vida numa relação com um cliente que pode ser desgastante, ou anos de trabalho ao advogado. Eu agradeço muito o convite. Quero dar um abraço na Carolina, que foi minha estagiária, que está por aqui também. Muito obrigado por estar aqui, Carol. Sucesso para você. Enfim, a todo mundo que mandou pergunta, colaborou. Olha, eu não sou um Instagrammer, eu mexo muito pouco lá, mas de vez em quando eu entro para falar umas coisas ali e tal. Tem um canal no YouTube onde eu trato de temas do direito médico, alguns até um pouco mais polêmicos. Eu boto o dedo na cumbuca lá na Testemunha de Jeová, pode ou não pode fazer transfusão de contra a vontade. Eu entro nas polêmicas, eu não fujo da raia. Ainda que amanhã eu tenha que dizer que eu estava equivocado. Está tudo bem, faz parte, né? Está tudo certo. Então, assim, mandem questões. Eu estou sempre, se eu puder colaborar com algum colega, para mim é sempre um imenso prazer poder colaborar com todo mundo. Eu espero ter sido útil, espero ter dado aí alguma noção. Eu vou terminar o livro que eu estou prometendo, que faz um ano que eu vou terminar, esse semestre eu termino, e se Deus quiser aí, poderei contribuir mais didaticamente com todo mundo. Então, doutora Juliana Magatti, muito obrigado. Doutor Luiz Ribeiro, todo mundo, muito obrigado. Doutora Tabata, vocês foram incríveis. Eu agradeço o convite. Vocês não imaginam a honra que é para um advogado
poder falar com outros tantos advogados. E, ao adiantar da hora, 1h30 falando aqui, perceber que a gente tem ainda 70% do público aqui. É incrível. Isso é um presente imenso para mim. Muito obrigado. Obrigada, doutor Elton, por todos esses esclarecimentos, né? Doutor Elton, como eu disse no início da palestra, eu já conheço o doutor Elton há um bom tempo. Já somos colegas, fomos criados na mesma instituição, né? Então, ambos foram alunos da USCS e nos conhecemos lá e depois continuamos com essa amizade ao decorrer do tempo. Então, doutor Elton, só tenho que agradecer. É uma visita que fazia tempo que nós estávamos aí tentando encaixar para que o senhor viesse visitar o AB de São Bernardo. Eu só tenho que agradecer e muito por toda essa explanação, por essa aula que foi dada de processo civil, dizer que as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar, sinta-se à vontade, não precisa de convite, não precisa de absolutamente nada, é simplesmente aparecer, tá? Então, muito obrigada mesmo, tenho certeza que todos aqui estão super contentes, tivemos um público de quase 70 pessoas, e as pessoas permaneceram até agora, apenas para te ouvir. Então, como sua amiga, muito obrigada, meu amigo, por ter vindo. Muito obrigado, Ju, muito obrigado. Eu te chamo de Ju logo, porque é uma querida. Obrigadíssimo a cada um dos colegas que estiveram aqui hoje, muito obrigado. E eu volto a dizer, se eu puder, enfim, dentro ali do possível, eu tento sempre ajudar todo mundo e criar uma comunidade do direito médico, mais uma advocacia também, que a gente possa ser solidários uns aos outros aí. Contem comigo, muito obrigado, sucesso a todos vocês, muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Eu quero só também agradecer a doutora Ana Paula Page, da Comissão da Mulher, que passou por aqui, doutor Jaime Nunes, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, doutor Luiz José Aparecido da Silva, presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutor Luiz Mauro Cardoso Chagas, presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde, e a doutora Natália Cristina Souza Guiar, presidente da Comissão de Direito Condominial, e o doutor Luiz Ribeiro, que é o presidente da subseção, que também está aqui nos acompanhando até agora. Muito obrigada, doutora Tabata, por ter aí nos auxiliado nesse primeiro grupo de estudo, e espero encontrá-los novamente. Elton, um abraço, muito obrigada pela sua participação e também espero te encontrar em breve. Tchau, gente, muito obrigada.